Seu familiar que tem demência de Alzheimer ou outra demência já apresentou uma agitação tão importante que você ficou na dúvida se precisava levar ele para o hospital? Isso não é difícil de acontecer, acontece em muitas famílias, por isso eu decidi falar sobre isso aqui hoje. Meu nome é Camila Rabelo, eu sou médica geriatra. Meu objetivo é melhorar o cuidado de pessoas que têm demência de Alzheimer ou outra demência, sem esquecer na sobrecarga do cuidador. Eu quero que você que cuida tenha mais ferramentas para tomar melhores decisões de saúde. E a pessoa com Alzheimer pode ter agitação por diversos fatores. Ela pode ficar agitada porque ela está com fome, ela está com frio, pode ser que tenha uma criança correndo pela casa fazendo barulho, isso deixa ela agoniada, pode ser que ela está irritada porque na cabeça dela ela acabou de tomar banho, mas tem algum cuidador falando que ela não tomou banho há uma semana, então ela fica brava por isso. E muitas vezes você que é cuidador, você que conhece o dia a dia dela, vai conseguir identificar esses fatores e vai conversar com ela, falar: mãe, pai, estou aqui do seu lado, tá tudo bem, vamos fazer outra coisa, né? Você pode tentar redirecionar essa atenção que ele está dando para alguma atividade que está acontecendo, a gente tenta mudar o foco e muitas vezes você vai conseguir acalmar o seu familiar, mas pode ser que em outras ela vai continuar muito agitada, muito agressiva e você vai ficar preocupado se tem alguma coisa ali acontecendo com ela, alguma dor, algum problema de saúde que precise ser avaliado. E quando algum familiar me conta de uma alteração de comportamento muito importante, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: será que é um delírio? Você já ouviu falar disso? Eu vou explicar para vocês, mas queria antes falar por que que eu penso isso. Eu preciso pensar em delírio para começo de conversa, porque delírio é uma emergência médica, como se estivesse dando um pane no cérebro da pessoa. Por isso, eu preciso identificar a causa desse delírio para eu já começar a tratar. Uma alteração aguda da consciência, então a pessoa em poucas horas, no máximo poucos dias, ela tem uma piora importante da cognição. Ela pode ou ficar muito sonolenta ou ficar muito agitada. Na verdade, ela tem, a gente fala que é um contínuo. Ela pode ter uma sonolência leve até uma sonolência mais profunda, chegando perto do coma, e ela pode ter uma agitação leve até uma agitação mais intensa. Além disso, a pessoa pode ficar desatenta. Você pergunta uma coisa, ela responde outra, ela começa a falar, mas não tem um sentido linear na fala dela. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa pode ter alucinações, em geral, o mais comum são alucinações visuais, então ela vê formiga na parede, formiga no lençol, por exemplo. E o delírio acontece porque tem alguma coisa errada no corpo, tem alguma coisa fora do lugar. A pessoa tem uma infecção, pode ser uma infecção de urina, uma infecção respiratória, como Covid, uma pneumonia, pode ter sido um remédio novo, pode ser um remédio que intoxicou a pessoa, pode ser várias condições, pode ser o sódio baixo, o cálcio alto. Então, a gente, nessa investigação que eu falei que a gente vai fazer, a gente vai buscar essa causa. A gente faz isso através da nossa conversa clínica, que a gente chama de anamnese, e a gente vai pensar quais exames vão ser necessários. Muitas vezes a gente vai pedir um exame de urina, um exame de sangue, raio-x de tórax, se a gente vai pensando numa infecção respiratória. Dependendo do caso, pode até ser que a gente trate a pessoa em casa mesmo. Se o delírio for mais leve, ela tiver com os sinais vitais, pressão, frequência cardíaca, todos estáveis, e a gente já identificou a causa. Uma causa comum de causar delírio em paciente que tem demência é constipação. Então, é possível a gente tratar a constipação da pessoa em casa mesmo, mas pode ser que a gente precise tirar ela da casa dela e levar ela para um serviço de urgência. Algumas medicações ajudam nesse controle sintomático dessa agitação importante, mas elas não agem na causa. Então, pode ser até que a gente use essas medicações em algum momento, mas a gente precisa correr atrás de identificar essa causa de forma correta para a gente já começar o tratamento. É o tratamento da infecção urinária, do sódio baixo, do cálcio alto, que vai resolver o problema do delírio. Como você, familiar, pode identificar alguns sinais que vão aumentar a chance da pessoa que você cuida realmente precisar de uma avaliação médica? Então, eu queria que você ficasse atento a 6 quesitos. A primeira coisa que quero que você repare é o tempo de instalação. Como eu falei previamente, o delírio ele tem uma instalação aguda, então poucas horas a poucos dias,
que a pessoa tem uma piora cognitiva e a sonolência ou agitação de forma mais significativa. As alterações da demência em si, elas costumam acontecer, ter uma instalação mais prolongada. Então, por exemplo, a pessoa que agita com o banho, você já percebeu ali que em outros banhos ela teve um comportamento parecido. Pode ser que nesse dia ela tá mais brava porque ela não quer tomar banho, mas ela já repetiu esse comportamento anteriormente. Essa piora cognitiva também da demência, ela costuma se instalar ao longo de meses, né, ou até anos. Então é diferente dessa alteração que a pessoa tem uma piora do funcionamento geral dela num período de tempo muito curto. Segunda coisa que você vai prestar atenção é se tem algum sinal de infecção associado. A pessoa teve febre, tá com dificuldade para urinar, para fazer xixi, arde, dói, ela faz careta quando vai urinar, ela tá com uma tosse. O fator número 3 que você vai prestar atenção é se teve alguma medicação nova, ou alguma medicação que saiu, ou alguma medicação que entrou. Vou dar alguns exemplos. Hidroclorotiazida é um remédio para pressão, diurético. Há remédios antidepressivos, vários deles podem reduzir o sódio, e essa redução do sódio ser a causa dessa piora cognitiva com delírio. Ou, por exemplo, um remédio, codeína, uma medicação que a gente usa para dor, pode causar uma intoxicação no paciente e ele ter o delírio por uso dessa medicação. Algumas medicações foram esquecidas de tomar, então faltou uma dose, o paciente interrompeu o uso dessa medicação repentinamente. Quarto sinal de preocupação, você vai ficar atento se tiver disponibilidade de medir uma pressão, colocar o saturímetro no dedo, checar a frequência cardíaca, que também a gente avalia com o saturímetro, e esses dados estão muito alterados. Então, a pressão está muito baixa, a saturação está reduzida em comparação com a saturação da pessoa, e a frequência cardíaca muito disparada também são sinais de alerta. Número 5, a pessoa está tão agitada ou tão sonolenta que ela não consegue nem beber líquido. Isso aumenta muito o risco dela desidratar, e a desidratação também é causa para delírio. Então, se a gente não está conseguindo fornecer nem líquido para a pessoa durante várias horas, durante quase um dia inteiro, muito possivelmente também vai ser indicado levar ela para a emergência. Número 6, que é a última, você está na dúvida? Melhor chamar ajuda. Pode ser que a primeira vez que a pessoa tem essa agitação, você não sabe, pode ser que ela vai chegar no hospital e vai estar tudo normal, os dados vitais, os exames, e ela vai voltar para casa e ela agitou por alguma coisa que você não conseguiu identificar. Mas se você está na dúvida, como eu falei, delírio é uma condição que aumenta risco de falecimento da pessoa, então precisa ser avaliado. Se você já levou um familiar que tem demência de Alzheimer ou outra demência para um serviço de emergência, você sabe que não é fácil, pode ser que chegando lá a pessoa fica mais agitada ainda, está num lugar desconhecido, tem pessoas desconhecidas, ela vai ser furada para pegar sangue ou para colocar um acesso, colocar um soro, por exemplo. Então a gente precisa sim pensar muito bem se, se a pessoa vai ser deslocada ou não. Então, recapitulando, 5 sinais que você vai ficar atento, porque o sexto é a dúvida. Você vai ficar de olho se começou de repente, se tem remédio diferente, ou remédio que saiu, ou remédio que entrou, se tem algum sinal de infecção, se tem algum sinal vital, pressão, frequência cardíaca, saturação alterados, e se a pessoa está tão agitada, ou tão sonolenta que ela não consegue nem beber água. Espero que você tenha achado esse vídeo útil, que tenha aprendido alguma informação nova que vai te ajudar no cuidado. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Até o próximo vídeo.